Opa! E aí, galera? Beleza? Prontos para continuar os exercícios? De novo, aquela é aula longa, pesada, a gente vai ver vários exercícios porque a gente quer terminar todos os exercícios desde lá 2009 até 2016. Vamos fazer tudo. E as aulas, por isso as aulas são um pouco mais longas, mais pesadas, mas é aquela coisa, você não precisa assistir a aula inteira de uma vez, né? Não tem aquela continuidade, é um exercício, o próximo não tem nada a ver com ele já. Beleza? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos começar aí que a gente tem bastante trabalho pela frente. Ó, a primeira é de radioatividade. Aqui a gente já está fazendo as questões de 2015. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Tá, isso aqui é um poema sobre a bomba atômica. Ó, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia. Por que que ela é em cadeia? A bomba de urânio é uma bomba de fissão. Como que é a fissão? Quando você bombardeia um nêutron para dentro de um núcleo, ele fica instável e daí ele se rompe. Lembra disso? Daí ele se rompe e ele vai liberar mais nêutrons. Esses nêutrons vão bombardear os outros núcleos e isso vai criar uma reação em cadeia. Essa é a fissão. Beleza? Um nêutron é bombardeado, acerta um núcleo, rompe, gera energia. Esse núcleo que rompeu vai bombardear mais nêutrons, que vai acertar outros núcleos que vão romper, liberar mais nêutrons e assim forma a reação em cadeia. Então, vamos ver o que ele diz? A fissão do urânio ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Bom, acaba liberando calor, porque ele libera energia de diversas formas, né? Mas não é o calor que continua a reação. A fissão de urânio ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo urânio 238, enriquecendo-o em mais urânio 235. Nada a ver, né? O urânio já é enriquecido para fazer aí. Não vai enriquecendo durante a explosão. O outro, fissão do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. E é isso aí. O primeiro ocorre quando um nêutron acerta. Cada núcleo em que ocorre a fissão ali, que se desintegra, ele vai liberar mais nêutrons para bombardear os outros. Resposta certa, letra C. Dos outros ele fala de fusão e fusão. A bomba de urânio é uma bomba de fissão. Beleza? Então vamos para frente. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Aonde que a gente já viu galvanização? Eletrólise. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Então a gente tem essas equações aqui, sendo que o ZNS tem pureza de 75% e o rendimento ali, a conversão do zinco metálico tem rendimento de 80%. Ele dá aqui as massas molares e ele quer saber qual o valor de massa de zinco metálico que será produzido a partir de 100 kg de esfalerita. Olha, então vamos lá. A esfalerita aqui. A gente tem 100 kg
de esfalerita. Só que a pureza é 75%. Que significa que a gente tem, na verdade, 0,75 vezes isso aí, né? A gente tem 75 quilos, 75% de 100 é 75. A gente tem, na verdade, 75 quilos de ZNS puro. E a gente quer produzir zinco. Como que a gente faz? Bom, a gente pode fazer ou ver aqui a estequiometria, dizer quanto ZNS vai produzir ZNO, ou a gente soma as reações. Ó, só somar as duas reações não dá muito certo. A gente vai ter que multiplicar a segunda por 2 e somar com a primeira. Ó, vamos multiplicar a segunda por 2. Vou reescrever a primeira. 2 ZNS mais 3O2 formam 2 ZNO mais 2 SO2. Embaixo, multiplicando por 2, ó. 2 ZNO mais 2 CO formam 2 ZN mais 2 CO2. Certo? Ó, quando a gente soma aqui, a gente cancela esse com esse. E a gente vai ter que 2 ZNS mais 3O2 mais 2CO formam 2 ZN mais 2 SO2 mais 2 CO2. Essa é a nossa reação completa. Tá, ocupei todo o espaço já. Mas o que a gente precisa aqui é a proporção de ZNS para formar zinco. Então, vou apagar tudo isso aí e ver aqui. 2 mols de ZNS formam 2 mols de ZN. Beleza? Ou seja, a proporção aqui é 1 mol para 1 mol. 1 mol de ZNS tem quantos gramas? Aqui, ó, 97 gramas por mol. Então, 97 de ZNS está para ZN, para 65 de ZN. Mas a gente não quer isso. Quanto que a gente tinha de ZNS? 100 kg, 75% de pureza, então a gente tinha 75 kg. Está para X. Só fazer a continha. X vai ser aqui, ó, 75 vezes 65, que isso dá 4.875, dividido por 97. X é aproximadamente aqui 50,26. Ah, ele quer saber o valor mais próximo da massa de zinco, a gente vai lá e marca a letra D, 50. E daí você marca errado. Por quê? Tem rendimento de 80%. Então é 50 está para 100, assim como X está para 80. Na verdade, é só fazer 80% de 50. Fazer isso vezes 0,8.
que isso vai dar 40 e pouquinho. Na verdade, 50 vezes 0,8 dá 40, que eu estava fazendo a conta com o número completo. 50,259 qualquer coisa, que fica aproximadamente 50,26. Vai dar 40 e alguma coisa. Resposta certa, letra C, 40. Beleza? Tranquilo, né? Estequiometria. Assunto lá do começo, tem que saber. É uma das coisas que mais cai em estequiometria. Continuando. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura apresenta a queima de um bioóleo extraído de um resíduo de madeira. Sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Então isso aqui, esse 18,8 kJ por grama, é a energia que libera a queima do bioóleo, resultando em em CO2 e água líquida. Na verdade, não é isso aqui, né? O ΔH1 é isso aqui. Fiz besteira. Essa diferença aí. E ΔH2, que é isso aqui, é a variação de entalpia na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então ele quer saber a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, que resulte em CO2 gasoso e H2O gasoso. Opa! Qual que é a pegadinha aí? Então, você começa assim. Ele vai produzir 18,8 quilojoules em 1 grama. 1 grama, na verdade. Vai produzir X para 5 gramas. Só multiplicar 18,8 por 5. Tranquilinho, vai dar 94. Você ansioso já querendo marcar a letra B? Cuidado! 94 quilojoules é o que vai se você resultar em a energia que libera se resultasse água líquida e gás carbônico. Mas ele não quer água líquida, ele quer água gasosa. Então ele vai ter que absorver um pouco de energia para que essa água mude de estado para o estado gasoso. E qual que vai ser essa energia absorvida? Se fosse 1 grama, absorveria 2,4. Mas são 5 gramas. Vai absorver, só multiplicar 2,4 vezes 5, vai absorver 12. Então a nossa resposta, na verdade, é os 94 que liberaria, menos 12. Que é o que ele absorveu. Nossa resposta, letra C, 82 quilojoules. Beleza? Tranquilinho isso aqui, né? Só a pegadinha ali. Que é aquele valor de quilojoules é para resultar em água líquida. E ele quer água gasosa. Por isso que a gente vai tirar a energia que a água vai precisar absorver para trocar de estado também. Beleza? Vamos para a próxima. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. Lembra? Bicarbonato de sódio.
é o bicarbonato normal, né? Ah, não, aqui ele está falando do carbonato de cálcio. Vai fazer um bicarbonato de cálcio, desculpa. Ainda assim, é um sal básico. Neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas aqui. Então a gente tem, ó, 4 equações. CaCO3 mais CO2 mais H2O, formando Ca2 mais 2HCO3-. Embaixo daí a gente tem HCO3- formando H+, e CO3-. Daí CaCO3 formando Ca+, e CO3-. E CO2 mais H2O formando H+, e HCO3-. Aqui ele tem, ó, na segunda, terceira e a quarta, ele dá a constante de equilíbrio e ele não dá a da primeira. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da primeira reação? E agora, como é que a gente vai descobrir essa constante de equilíbrio da primeira reação? Qual é a ideia? A gente vai ter que juntar as outras 3 reações de alguma maneira que a gente consiga obter a primeira reação. Olha só, vou pensar nos reagentes. CaCO3, CO2, H2O. São bem os reagentes daqui. Então vamos somar a 3 e a 4. Tá, é importante colocar o estado físico ali embaixo, eu não vou pôr para a gente perder um pouco menos de tempo. Mas é importante. Só é, principalmente para quem vai fazer prova discursiva, só tá correto de verdade se você colocar os estados físicos ali embaixo. Tá, mas isso aqui ainda não vai dar. Os reagentes, beleza. Mas os produtos não vai dar não, né? Não é? Ainda vai faltar coisa. Ou melhor, vai estar faltando um HCO3- e vai estar sobrando umas coisas aí. O que a gente pode fazer? A gente pode inverter a primeira reação, que vai ter o outro HCO3- que a gente precisa. Então, invertendo a primeira lá, a gente tem H+, mais CO3-2, formando HCO3-. Agora a gente soma as 3. E aí, ó, H+, a gente corta com H+. Tem dos dois lados. CO3-2, cortamos também. Então, desse lado aqui ficou CaCO3 mais CO2 mais H2O, que vai formar Ca2 mais 2HCO3-. Olha só, somando a 3 e a 4 e o inverso da 2, a gente teve aqui exatamente a reação 1. E agora? Bom, quando a gente soma reações, a gente pode multiplicar o K, a constante de equilíbrio deles. A gente multiplica um pelo outro e vai dar o K da reação nova. Então a gente faz assim: 3 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a menos 9, vezes 2,5,
vezes 10 a menos 7. É isso, né, que a gente faz? Esse 5 tá feio. E é isso aí? Não, não é isso aí não. A gente está usando o inverso da primeira. Quando a gente inverte uma reação, a gente inverte o K. Então a gente vai usar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Por que que inverte o K? K não é reagentes, concentração dos reagentes dividido pela concentração dos produtos? Se você inverteu a reação, agora os seus produtos são seus reagentes são seus produtos. Você vai ter que inverter isso aí. Vai ser, se antes era a concentração dos produtos sobre dos reagentes, agora vai ser concentração dos reagentes pelo dos produtos. É só inverter ali. Então a gente vai fazer 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. E agora ficou uma conta bem tranquila, né? Melhor ainda de fazer, ó. Simplifica o 3 com 6, sobra 2. 2 vezes 2,5 dá 5. Não precisa nem fazer a conta e a gente já sabe qual é o resultado. Que é a letra B. Mas fazendo a conta é bem fácil, ó. Você vai chegar aqui em cima em 10 a menos 16. 10 a menos 11 passa para cima como 10 a 11. Vai ficar 10 a menos 5. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Vamos para frente. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate às doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local de aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então ele deu ali a redução do Ca2+, do Fe3+, do Cu2+, do Cu+, e do Fe3+. Ah, tá. Reduzindo o Fe3+ com 3 elétrons e Fe3+ com 1 elétron só. E ele quer saber qual é a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. E aí? O que está acontecendo? O que é essa formação da mancha avermelhada quando você pinga isso aí no ferro? Você tem um ferro, fica vermelho porque você tem um ferro 0 que está oxidando. Certo? Para Fe3+, por exemplo. Ele é um ferro oxidando. Se ele oxida, significa que ele perdeu 3 elétrons. Certo? Então, beleza. Esses são os potenciais de redução, mas o ferro está oxidando. É o potencial contrário. Então, a gente vai precisar, quem vai estar reagindo ali, a gente precisa de alguém que esteja reduzindo para ser o agente oxidante. Olha, o cálcio aqui não vai ser. O cálcio ele tem um potencial de redução bem menor que o do ferro, quer dizer que o de oxidação é bem maior.
Então vai ter que ser o cobre. Se o ferro está oxidando, o cobre vai estar reduzindo. Você tinha aqui, ó, CuSO4. Isso aí, ó, é Cu2 mais SO4 2 menos. Então você vai ter aqui Cu2 mais 2 elétrons, formando Cu0. Só somar as reações. Não, né? Não dá. A gente tem que tem que balancear certinho isso aí. Aqui são 3 elétrons, aqui são 2 elétrons. Multiplicamos a segunda por 3 e a primeira por 2. E daí a gente soma. Então vamos lá. 2Fe0. O que mais tem aqui? Mais 3 Cu2+. Já foi. Aqui ficou 6 elétrons, mas vai ter 6 elétrons do outro lado, corta. Vai formar 2Fe3+, mais 3Cu0. Resposta certa, letra E. Ah, mas está invertido ali, não faz diferença, né? Bom, era bem tranquilo aqui. Era só riscar todas as que tinham cálcio, né? Porque não tem como o ferro oxidar junto com o cálcio. E daí só balancear certinho. Beleza? Pra frente. Cuidado com essa aqui. Pegadinha. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratórios por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. E aqui está a pegadinha, porque ele está ilustrando simplificadamente. Tá, ó. Desculpa. Você tinha aqui esse composto. Dá a impressão que ele corta isso aqui e pronto, ficou aqui. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, você tem isso aqui, ó. C, dupla O, OH. Então, esse C é CH3, esse é CH2. Daí você está cortando isso aqui e formando um radical. E aqui, ó, e você vai ter um outro igualzinho a esse, sofrendo a mesma coisa. Cortou aqui também. Daí esse radical vai ligar nesse e vai formar esse composto aqui, ó. Que é o CH3, CH2, CH2, CH3, que é o butano. E aqui vai formar o CO2. Beleza? Então, na verdade, isso aqui, ó, tem que tomar cuidado. Aquele 2 ali tá ali na frente para você não cair na pegadinha mesmo. São duas moléculas desse aqui que vão perder a sua carboxila e se juntar.
Agora a gente já está pronto para fazer o exercício. Com base no processo, o hidrocarboneto que seria produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é o... Então a gente vai ter aqui tá? Aqui seria um butanoico, mas ele é o 3,3-dimetilbutanoico. Esse é o carbono 1, 2, 3. É isso aqui. Certo? E aí? Vai cortar isso aqui fora. E o que entra no lugar quando você corta tudo isso aí fora? O espelho dele, né? Vai entrar o CH2, que é igual a esse. Daí um C, CH3, CH3, CH3. Ó, o espelho dele. E aí, pronto. Esse aqui, ó, é um... Quantos carbonos tem a cadeia principal? 6. Ele é um hexano. Ele é um tetrametilhexano. É um 2,2,5,5 tetrametilhexano. Resposta certa, letra C. Tranquilo? Só prestar atenção no que está fazendo. Vamos lá, essa aqui bem simples. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras de peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é bem simples, galera. O que está acontecendo? A água arrasta, mas ele não se dissolve na água, ele não está misturando na água. Pelo contrário, ele entra nas guelras dos peixes e se dissolve no tecido lipídico. Então ele é lipossolúvel, ele não é hidrossolúvel. Então ele tem baixa polaridade. Nada a ver, né? Baixa massa molecular, ocorrência de halogênios, tamanho pequeno das moléculas, presença de hidroxilas. O que importa é a polaridade. Se ele é apolar, ele vai se dissolver nas gorduras ao invés de se dissolver na água. Continuando. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato para 0,09 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros. E para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos NO e Ca são 14, 16 e 40. Qual o valor mais próximo do volume da solução que ele tem que adicionar no tanque? E aí? Tá, então ele quer pôr nitrato de cálcio, é isso?
Não, ele tem nitrato de cálcio. E ele quer nitrato. Ele quer NO3-. Cuidado com isso, ó. O cálcio é família 2A, ele vai virar Ca2+. Então, CaNO3 não está balanceado. CaNO3, 2. Esse é o nitrato de cálcio. Beleza? Então, o nitrato de cálcio tem lá, forma Ca2+, mais 2 NO3-. Tá. Vamos lá. A gente quer 0,09 mol por litro de nitrato. Por litro, só que a gente tem 5.000 litros. Vamos multiplicar isso aí por 5.000. 0,009 vezes 5.000 vai dar 45 mols de nitrato. É o que a gente quer. Só que a gente tem uma solução de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. Tá? E ele quer saber qual o volume disso aí que a gente precisa pôr. Vamos lá. A gente tem que pôr 45 mols de nitrato. Certo? 1 mol de CaNO3, 2 são 45 não, olha que besteira que eu estou fazendo. São 2 mols de nitrato. Certo? Quantos desses vão formar 45? Só dividir 45 por 2, né? X vezes 2, 45 vezes 1. Divide 45 por 2. A gente vai precisar de 22,5 mols disso aqui. Certo? 1 mol desse ali tem quantos gramas? É só fazer lá, ó. Ele dá aqui os negócios. Então, lá dá as massas molares ali. Ca é 40. Mais 2 N's. N é 14, né? São 2. 2 vezes 14 é 28. 40 mais 28. Mais 6 oxigênios. Mais 6 vezes 16. Isso vai dar 164 gramas. Certo? Certo, 164 gramas. Mas a gente quer 22,5. Quanto que a gente vai precisar? Só multiplicar 164 por 22,5. Que isso vai dar 3.690 gramas. Mas a gente tem 90 gramas, é 1 litro. 3.690 são X litros. E essa é a nossa resposta. Certo? Só dividir aí por 90, 3.690. E você vai ter que X é igual a 41 litros. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Beleza? Bastante continha, né? Bem longa essa questão. Essas são aquelas questões que você não quer encontrar no Enem. Você perde muito tempo para fazer.
Então vamos lá, acho que é o último. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com material chamado folha de Flandres, que consiste numa chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Então, as latas em conserva têm estanho por fora é uma chapa de aço revestida de estanho. Estanho por fora, aço por dentro, estanho por fora. Comprar uma lata de conserva amassada no mercado é desaconselhável, porque o amassado pode. Qual o problema desse amassado? Ele pode alterar a pressão no interior da lata, promovendo degradação acelerada do alimento. Será? O amassado? Romper a camada de estanho, permitindo corrosão do ferro e alterações do alimento. Essa é com certeza a nossa resposta certa. Você não tem ideia? Tá lá no texto, tá dizendo que o estanho tá ali por fora, porque ele é de difícil oxidação. Quando você amassa a lata, você pode romper o estanho e pode daí liberar o ferro ali para ser oxidado. O ferro a gente sabe que oxida fácil e isso estraga alimento. Prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. Por que estaria isso aqui? Romper a camada de verniz, ele disse que nem são todas que têm verniz. Ou desprender camadas de verniz. Ele não é sempre que tem verniz. Tá? Você até podia ficar em dúvida na pressão, mas nada a ver, né? Só porque amassou ali, diminui. Você diminui o volume, aumenta a pressão. Mas por que vai degradar mais? Beleza? Então é isso aí que tinha por hoje, galera. Bastante coisa, pesado, eu sei. Mas é assim, a prova do Enem é pesada. Tá? As questões não são as mais difíceis do mundo, mas é pesado. É uma prova longa, bastante coisa, precisa de bastante resistência. Por isso aí, vão estudando, praticando. Tem que ter resistência. Não adianta você saber fazer as coisas e cansar e não conseguir fazer tudo, tá? Então tem que ir treinando, tem que ir exercitando aí, beleza? Então é isso aí. Entra lá no site da Cultive, dá uma olhada nas outras aulas, a gente vai resolver tudo isso aí, deixar tudo tranquilinho, você vai bem nessa prova, beleza? Mas depende de você, tem que estudar. Beleza? Combinado? Valeu pela atenção, galera. Até a próxima. Fui!